Muito obrigado, pastor Arilton. Mais uma vez aqui, fomos bem orientados com respeito à saúde, orientações muito valiosas e que vão fazer a diferença em nossa vida. E eu quero agradecer a você pela sua presença aqui com a gente, no programa Encontro com a Vida. Chegamos no momento especial de oração. E se você quiser mandar o seu pedido, é só entrar nas redes sociais, no endereço que está aparecendo aí na tela, tá certo? E eu quero lembrar você também que amanhã é sábado, né? Ou seja, amanhã é dia de culto, dia de adoração. Então, entre no site, procure uma igreja. Está aí na tela o site bem certinho para você entrar e procurar uma igreja adventista mais próxima da sua casa. E venha adorar Deus conosco. Todos os sábados pela manhã, a partir das 9 da manhã, já estaremos te esperando para adorarmos a Deus juntos. Tá certo? Agora eu quero compartilhar com vocês os pedidos, né, que chegam até nós e a gente aqui compartilha com o objetivo de orarmos juntos, de você também colocar diante de Deus esses pedidos e agradecimentos que chegam até nós. Eu tenho aqui primeiramente o pedido da Nice, né? Ela diz assim: bom dia, pastores, boa semana, quero agradecer pelo exame que eu fiz hoje. Graças ao bom Deus está tudo bem. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado nisso. A gente fica feliz em ouvir aqui um agradecimento de boas notícias. Ao você fazer esse exame, então você teve a alegria, né, de saber que está tudo bem com a sua saúde. E nós ficamos felizes e vamos agradecer a Deus por isso também. Idenir Costa, ela diz: bom dia, queridos. Estamos passando por um momento de dor, pois meu irmão, internado na UCO, em estado gravíssimo. Oramos e acreditamos no milagre. Se o milagre vier, seremos muito felizes e agradecidos ao nosso Deus. Se não vier, seremos agradecidos a Deus por ter nos concedido o equilíbrio emocional e nos amparado. Denir, nós vamos entregar nas mãos de Deus. Vamos orar sim pelo seu irmão. Ele está num estado gravíssimo e ele precisa de um milagre. E Deus sabe o que é melhor e Ele vai fazer o melhor. Pode contar com a gente, tá? Estamos juntos nessa e nós vamos interceder pelo seu irmão. Quero compartilhar também com vocês aqui o pedido da Marisete Maria. Ela diz: bom dia, que Deus abençoe a cada um dos pedidos de oração. Que Deus me conceda a minha casa própria. Não aguento mais morar de aluguel. Marisete, esse é um bom pedido, viu? Não tem nada melhor, né, do que você ter o seu cantinho, que ter a sua casa. E Deus pode conceder essa bênção. Ele sabe da sua necessidade. Vamos orar para que Ele abra as portas e assim você consiga realizar esse sonho. Temos aqui também o pedido do Jorge Ribeiro. Peço oração aos irmãos em prol do meu filho que estuda a Bíblia. Mas o inimigo tem desviado seus passos com influências errôneas. Mas que Deus tenha misericórdia. Jorge Ribeiro, você colocou aqui um pedido muito importante. Sabemos que Deus tem um grande plano para o seu filho e vamos orar para que nada impeça que os planos de Deus se cumpram na vida dele e que ele continue estudando a Bíblia e aprendendo sobre o plano de Deus para a vida dele. Tá certo? Nós vamos ler mais uma vez o texto da Bíblia e vamos ver o que Deus tem a nos dizer e depois vamos orar juntos. Tudo bem? Eu quero compartilhar com vocês agora, finalizando, né, os nossos textos do Salmo 107, que é um capítulo que fala das ações de Deus em favor do seu povo. Aqui no versículo 28 e no verso 29 diz assim: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Que texto, hein, meus queridos? Fala do poder de Deus que Ele tem para acalmar a tempestade. E nós enfrentamos muitas tempestades em nossa vida. Nós vimos aqui em alguns pedidos e outros que chegam até nós. Todos nós passamos por turbulências, tempestades, mas Deus tem todo o poder para acalmar tudo isso na nossa vida.
e nós sermos levados até o porto seguro. Vamos entregar nas mãos de Deus, fazer essa oração e que Ele conceda essa paz à sua vida. Feche seus olhos se você puder e vamos orar. Nosso Deus e Pai amado, estamos finalizando essa semana, o nosso programa Encontro com a Vida. E aqui foram compartilhados vários pedidos de oração. E vimos também que o Senhor tem poder para acalmar a tempestade. Todos nós enfrentamos. Nós ouvimos aqui algumas tempestades na vida dos nossos telespectadores. Que eles possam ter a sua vida acalmada, ter o refrigério e a paz que só o Senhor pode dar. Fica conosco no restante dessa semana, nesse final de semana. Entrego em tuas mãos mais uma vez o nosso programa Encontro com a Vida e todos que acompanham. Em nome de Jesus. Amém. Que bom é podermos voltar para estudarmos a Palavra de Deus. Você já louvou a Deus, você já também colocou aí os seus pedidos, seus agradecimentos nas mãos do Senhor, através aí das orações dos pastores. Também tivemos nosso momento de saúde, agora é o momento de nós pararmos um pouquinho para refletirmos aí na Palavra de Deus. Eu convido você a parar um pouquinho, larga aí o que você está fazendo, tira esse momento para nós pensarmos nas coisas eternas. Lembre-se, nós estamos tendo esses momentos que nós chamamos de momentos eternos, onde nós vamos refletir sobre a Palavra de Deus. Mas esses 2 próximas sextas-feiras, nós estaremos juntos e depois nós vamos estar na quarta-feira. Então, o pastor Arilton vai iniciar um estudo da série do Apocalipse. Então, vai começar no dia 27 de setembro. Então, todas as sexta-feiras, a partir do dia 27, nós teremos esse tema especial, o Apocalipse. Então, você é nosso convidado especial para estar participando. E eu queria, nesses momentos que nós vamos ter agora nessa sexta-feira, nessas 2 próximas sexta-feiras, estarmos estudando sobre o Apocalipse e tentando despertar um pouquinho o seu desejo para estar participando dessa série especial todas as sextas-feiras. Então, mas a partir do dia 25 de setembro, na quarta-feira, nós estaremos todas as quartas-feiras juntos. Em vez de sexta, o nosso encontro vai ser na quarta-feira. Então você é nosso convidado especial para nós estarmos juntos. Hoje é o dia 13 de setembro. No dia 13 de setembro de 1987, aconteceu algo lá em Goiânia. Aconteceu o maior acidente radiológico no Brasil. Havia dentro de uma clínica abandonado um material que era o Césio-137. E algumas pessoas foram lá para catar e aproveitar o chumbo que tinha ali dentro. E eles levaram para o Ferro Velho esse equipamento e eles abriram esse equipamento e ali começou a sair essa radiação. O Césio-137, ele é como é o sal, aparentemente um sal, parece um sal de cozinha, só que no escuro ele brilha, um azulado brilhoso. E algumas pessoas levaram para casa porque ficaram encantados com o brilho desse sal. E aí começou uma contaminação, infectando na época mais de 1.600 pessoas. 4 pessoas morreram. Mas teve um dos donos do Ferro Velho, ele compartilhou com a sua esposa esse material, ele compartilhou com o seu irmão levou para casa e deu para a sua filhinha. A sua filhinha misturou no ovo, comeu no ovo também, porque era brilhoso, era aquele azulado, e eles ficaram encantados com aquele azul. E eles foram infectados. Infelizmente, essas 4 pessoas da família acabaram falecendo, infectados por essa radiação. Foi um dos maiores acidentes radiológicos aqui, radioativos aqui do Brasil. Mas o que tem a ver isso, pastor? Veja, em alguns momentos, o pecado, ele parece bonito. Ele parece ter um brilho especial que chama a nossa atenção, mas no fim leva à morte.
no fim, leva à morte. É o que diz lá em Provérbios. Olha o que diz em Provérbios. Provérbios, capítulo 14, o verso 12 diz assim: há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Eu não sei, em alguns momentos na sua vida, o pecado tem chamado a sua atenção. Você tem ido para caminhos que é de morte. É por isso que eu te convido para nós estarmos estudando e abrindo a palavra de Deus neste momento, e você já se preparando para essa série muito especial que vai acontecer, estudando, o pastor Arilton aqui estudando o livro do Apocalipse, porque você precisa entender o caminho correto, porque senão o mundo, o pecado, vai te trazer um brilho que vai te levar ao caminho de morte. E somente quando estudamos a palavra de Deus é que encontramos vida, ou sabemos o que pode nos contaminar ou não. Por exemplo, se essa família soubesse que aquele sal azulado tinha todo esse efeito, com certeza eles não teriam mexido. Mas eles não sabiam, não tinham conhecimento do que poderia acontecer, se aquilo lá era radioativo ou não. Assim é com a palavra de Deus e com o pecado. A palavra de Deus nos mostra que alguns caminhos vão nos levar à morte. É por isso que você precisa estar atento e estudando. Por isso que você precisa estar ligadinho conosco aqui todas as manhãs, tirando tempo para estudarmos a palavra de Deus. Então, pega a sua Bíblia aí e já marca dia 27 de setembro. Pastor Arilton estará aqui iniciando um estudo do Apocalipse. E nós temos uma revista muito especial que você pode receber também sobre esse tema tão importante. Então, precisamos estudar a palavra de Deus. Então, pega a sua Bíblia e eu queria fazer uma oração. Deixa a sua Bíblia aí, que já vamos abrir no livro do Apocalipse. Pegou a sua Bíblia aí? Então, feche os seus olhos, curve a sua fronte aí, para nós orarmos, pedindo a bênção de Deus neste momento, para estudar a palavra de Deus. Oremos. Pai eterno, nós agradecemos o privilégio de, nesta manhã, estarmos aqui para estudar a Tua palavra. Pedimos a unção do Teu Santo Espírito, abra nossa mente, o nosso coração, porque nós queremos andar no caminho que nos leva à vida. Por isso que estamos aqui para entender as Tuas orientações através da Tua palavra. Então te pedimos essas bênçãos, nos méritos de Cristo rogamos. Amém e amém. Abra sua Bíblia aí no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Eu queria ler e fazer uma introdução. Nós já estudamos aqui com vocês o livro do Apocalipse com a série Contrastes, mas eu queria falar alguns pontos que eu não abordei aqui, preparando o seu coração para daqui 2 sexta-feiras vocês estarem aqui com o pastor Arilton estudando o livro do Apocalipse. Então, Apocalipse capítulo 1, o verso 3. Apocalipse quer dizer revelação. Você já aprendeu isso? Revelar. Então, é ver o que está por detrás, é revelação. O próprio nome diz Apocalipse, que significa revelação, contradiz a afirmação de que o livro do Apocalipse é um livro selado, é um livro que nos traz revelação. E Deus deseja que suas anotações sejam abertas a todos. E veja que interessante, em Apocalipse capítulo 1, o verso 3, diz assim: bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está o quê? Está próximo. É interessante, bem-aventurado quer dizer feliz, mas eu acho mais interessante as palavras da profecia deste livro. Sabe o que quer dizer? Quer dizer que emana da mente de Deus, que emana da mente divina. É você conhecer os propósitos de Deus. Então, quando você estuda o livro do Apocalipse, quando você estuda a palavra de Deus, você está se deparando com uma mensagem que vem da mente de Deus. Já parou para pensar isso? Que coisa extraordinária! Nós
estarmos vendo ou analisando ou entendendo e compreendendo aquilo que vai na mente de Deus. Na mente de Deus. Então, isso que está no livro do Apocalipse, essas palavras de profecia, é algo que emana da mente, do coração de Deus. É por isso a importância de nós estudarmos esse livro, o livro do Apocalipse. E eu queria te dar pelo menos 3 motivos para você estar aí durante essas sextas-feiras, a partir do dia 27, estudando o livro do Apocalipse. Primeiro, olha essa citação que diz assim: no Apocalipse são representadas as coisas profundas de Deus. Eu acho isso extraordinário porque nós vamos entender a mente e o propósito de Deus. Nós vamos mergulhar nas coisas profundas de Deus. Quer conhecer as coisas profundas de Deus? Então, vem conosco para estudar o livro do Apocalipse. E olha outro texto, diz assim: no livro do Apocalipse, lemos acerca de uma obra especial que Deus deseja que seu povo faça nesses últimos dias. Ele revelou sua lei e mostrou-nos a verdade para este tempo. Esta verdade desdobra-se constantemente e é desejo de Deus que sejamos inteligentes. Ele quer que você seja inteligente em relação a ela, para podermos distinguir entre o direito e o torto, a justiça e a injustiça. Quer saber o caminho certo a seguir? Quer não ser enganado pelo sal azulado, pelo pecado, aquelas coisas que chamam a atenção e que te levam à morte? Você precisa estudar a palavra de Deus, você precisa estudar o livro do Apocalipse. E outro texto diz assim: quando compreendermos o que o livro do Apocalipse significa para nós, ver-se-á entre nós um grande revamento. Não compreenderemos plenamente as lições que ele ensina. Não obstante, a ordem que nos é dada é de examiná-lo e estudá-lo. Então precisamos estudar o livro do Apocalipse, para que possamos assim passar por esse grande revamento. Então, quer conhecer as coisas profundas de Deus? Vem estudar o livro do Apocalipse. Quer também, de alguma forma, conhecer o direito e o torto, o certo e o errado, o justo e o injusto? Vem estudar o livro do Apocalipse. Eu gosto muito do livro do Apocalipse e eu sou meio suspeito de falar aqui porque eu amo o livro do Apocalipse. E olha que interessante, Apocalipse capítulo 2, vamos no capítulo 1, o verso 9 primeiro. Olha que interessante. Capítulo 1, olha o verso 9. Olha o que diz. Diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi. Perceba isso. Primeiro ele ouve. Atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreve no livro o que você vê. Primeiro ele ouve e depois ele vê. E mande-os às 7 igrejas, em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí o verso 12 diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro, a cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos eram como chama de fogo, e os seus pés eram semelhante ao bronze polido, como refinado numa fornalha. A voz era como de som de muitas águas, e na mão direita ele tinha 7 estrelas, da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então veja, num primeiro momento, João ele ouve, depois ele vê. E aí ele tem uma visão de Jesus. Essa descrição do Filho do Homem, cabelos eram brancos como a lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, estava descrevendo Jesus. Porque Jesus, ele inicia aqui no livro do Apocalipse e ele está em todo o livro, porque é uma revelação de Jesus. É uma revelação de Jesus. Mas olha que interessante, João, ele ouve e ele vê, e ele tem essa visão de Jesus. E sabe qual a primeira mensagem de Jesus para João? Está aí, no verso 17
diz assim, ao vê-lo, caí aos seus pés. Aos pés de quem? Ele caiu aos pés de Jesus. Ele caiu aos pés de Jesus. E olha aqui para mim, um pouquinho, olha aqui. O que você está vendo e ouvindo? Primeiro João viu e ouviu. Ele ouviu e depois viu, né? Ele teve uma visão ali de Jesus. Você está vendo e ouvindo o quê? Você está ouvindo sobre Jesus? Você está vendo sobre Jesus? Ou você está vendo e ouvindo sobre as coisas do diabo, do demônio, do dragão? Algo para se pensar. O que você tem visto aí? O que você tem ouvido? Cuidado. E veja, quando a gente tem uma visão de Jesus, a nossa resposta a essa visão de Cristo, a essa visão daquilo que Deus é, daquilo que Jesus é cair prostrado, reconhecendo que somos pecadores. E sabe qual a mensagem de Deus? Caí aos pés como morto, porém Ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, não temas. Essa é a primeira mensagem do livro do Apocalipse. É Deus dizendo assim, não temas. Eu não sei se nesta manhã você está passando por um grande desafio ou um grande problema, não conseguiu dormir à noite. E nesta manhã você se deparou aí com esta mensagem. Então a mensagem de Deus para você nesta manhã, Ele coloca suas mãos nos seus ombros e diz assim, não temas, não tenha medo, porque o Senhor está com você. O livro do Apocalipse revela isso, que Ele está conosco, Ele está com você. E aí o texto continua dizendo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, a primeira mensagem de Deus é, não temas. E aí vem uma mensagem muito especial do capítulo 2, é a mensagem das 7 igrejas. E eu queria tomar um pouquinho de tempo para nós refletirmos, não vai dar tempo e você vai ver, você vai passar tempo aqui com o pastor Arilton estudando sobre as 7 igrejas, mas eu queria chamar a sua atenção para ver o que a mensagem principal das 7 igrejas. E aqui está as 7 igrejas. As 7 igrejas representam o período ou um período da história. E aqui nessa tabelinha está dividido. Mas olha que interessante. No capítulo 2, fala da carta a Éfeso. E aqui está, você olhando aí, Éfeso, o significado cheiro agradável, o período vai o ano 96, aí o caráter perto do amor, anda entre os candeeiros, enfim, tem todos os pontos positivos, as faltas. Mas olha que interessante no capítulo 2, representa a igreja no seu início, a pureza. Mas se você for no verso 2 do capítulo 2, diz, eu conheço o seu esforço como a sua perseverança. Então, eles eram perseverantes, eles perseveraram e suportaram provas, diz o verso 3. Mas olha no verso 5, diz assim, lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se, volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar. Então veja, a mensagem de Deus, de Jesus, é virei, te tirarei. E o verso 7 diz assim, darei. Essa é a mensagem a Éfeso. Se você for à carta a Esmirna, representa a igreja perseguida, o período do ano 100 até o 303. A igreja passou por uma grande tribulação, período de martírio, de uma grande tribulação. Mas se você for aí no verso 10, no finalzinho, vamos ler todo ele, verso 10 assim, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e eu lhes darei a coroa da vida eterna. Então, em Éfeso eu virei, eu tirarei. Em Esmirna eu darei. Se você for à igreja de Pérgamo, olha aqui na igreja de Pérgamo. Aqui fala do período 313 até 538, fala dessa união com o Estado. Mas veja o verso 16, diz assim, portanto arrependam-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca.
Agora, se você for a carta a Tiatira, também representa aí a contrafação. Mas se você for no verso 22 do capítulo 2, assim, igreja de Tiatira, eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação. E o verso 25 diz assim, então somente conserve o que vocês têm até que eu venha. Então perceba, a promessa de Jesus, a promessa de Cristo é eu darei, eu virei, eu tirarei, eu irei. Então, agora, capítulo 3 fala da igreja de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Então, a igreja de Sardes é o período da reforma, que vai de 1517 a 1798. Mas veja o verso 3 do capítulo 3, assim, lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-as e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Agora, se você for à igreja de Filadélfia, representa aí o movimento missionário, que vai aí de 1798 até 1844, está aí na tabelinha. Olha o verso 9, diz assim, eis que eu farei. Se você for na segunda parte ali do verso 9, eis que farei com que venham até você. E aí o verso 11 diz assim, venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. E aí se você for a carta ao Laodiceia, aqui fala de uma pobreza espiritual que vai de 1844 até os nossos dias. E olha que interessante, em todos os períodos de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, em todos os períodos da igreja, Jesus nos dá uma mensagem. Ele diz assim, eu virei, eu tirarei, eu darei, eu irei, eu farei, eu trarei. Agora, a última mensagem da igreja de Laodiceia, no tempo em que nós vivemos, hoje, ele diz assim, no capítulo 3, o verso 20 diz assim, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Em todas as eras, Jesus diz, eu virei, eu trarei, eu farei no futuro. Mas a mensagem para a igreja de Laodiceia, para nós hoje, para o nosso período, que representa o período em que vivemos, ele diz assim, eis que estou à porta. Ele não virá no futuro, ele já está à porta. E se ele está à porta, só falta o quê? Abrir a porta e ele entrar. Queridos, nós vivemos os últimos dias da história deste mundo. E o livro do Apocalipse revela isso. A figura central, Jesus Cristo, que tem uma mensagem especial dizendo assim, não temas, fica tranquilo, eu estou com você. Mas ele faz uma promessa, eu virei em todas as eras, todas as gerações. Mas no nosso período, neste momento em que vivemos da história deste mundo, não há uma promessa virei. Há uma promessa que ele está à porta e ele está batendo. Ele quer entrar. E aqui termina, diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele está à porta. Jesus Cristo, ele vai voltar para te buscar. Quando você se depara com esta promessa de um Jesus que vai voltar para te buscar, qual é a sua reação? Será que tem algo mais importante do que se preparar para a volta do Senhor Jesus? Ele está à porta. O livro do Apocalipse, ele nos mostra isso. É interessante quando você pega a Bíblia, em Gênesis, você vê um Deus que vinha toda a viração do dia no Jardim do Éden para comungar, se relacionar com o seu povo, com Adão e Eva. No Apocalipse, você vê também, terminando o livro do Apocalipse, num grande jardim e Deus presente nesse jardim. Nesse período entre Gênesis e Apocalipse, no meio,
É Deus tentando essa comunhão, esse relacionamento conosco. Por isso que Ele vai voltar para te buscar. Essa é a promessa. E quando você vai lá em Apocalipse, capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, se repete muitas coisas que está no capítulo 1. Por exemplo, no verso 6 diz assim: então o anjo me disse, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O anjo, o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E aí o verso 7 diz assim: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as coisas, guarda as palavras da profecia deste livro. É interessante que no capítulo 1, verso 3 que lemos, diz que bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda. Aqui só fala agora aquele que guarda, porque já deu tempo de ouvir, já deu tempo de ler. Agora esses últimos dias da história deste mundo é o momento de cuidar, de manter as palavras da profecia. E veja, e diz assim o verso 12 agora, diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. O primeiro e o último, o princípio e o fim. E aí se você for no verso 17, o Espírito e a noiva diz: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. E o verso 20 diz: certamente veio sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. O livro do Apocalipse, ele inicia falando sobre esse Jesus e fazendo essa promessa que ele virá. Mas no nosso período, na nossa época, ele está à porta. Eis que vem, o Senhor vai vir para te buscar. Se ele voltasse hoje, nesse exato momento, você estaria preparado para a volta de Jesus? Meu desejo e minha oração, que você esteja pronto. Então, meu apelo nesta manhã: não existe nada mais importante do que nós nos prepararmos para a volta do Senhor Jesus. Então, convido você para nós estarmos estudando a palavra de Deus todos os dias aqui, mas principalmente a partir do dia 27, onde vamos estudar com o pastor Arilton o livro do Apocalipse. Então você é nosso convidado para estar se preparando para a volta do Senhor Jesus. Quer você se preparar para a volta do Senhor Jesus? Deus seja louvado pela tua vida, pela tua entrega. Esse é o desejo do nosso coração. É nos prepararmos para um dia estarmos juntos vendo Jesus voltando nas nuvens do céu. Esse é o seu desejo? Deus seja louvado por isso. Parabéns pela sua decisão. Eu convido você para nós orarmos pela sua decisão, para que Deus te ajude nessa preparação, a buscar cada vez mais conhecer a verdade da palavra de Deus, se preparando para a volta do Senhor Jesus. Ora comigo. Querido e eterno Deus, amado Pai, obrigado pela tua promessa. Nós entendemos que precisamos nos preparar para a tua volta. Então nos ajude a andarmos pelo caminho que nos levará à vida e à vida eterna. Então abençoe cada decisão que foi tomada nesta manhã. Entregamos a nossa vida em tuas mãos. Por Jesus rogamos. Amém e amém.